Olá, riquezas! Bora para um passo a passo de um design personalizado feito totalmente à mão livre? Eu vou mostrar para vocês desde a higienização até a finalização do design. Esse primeiro produto que eu mostrei para vocês é o adstringente. Esse aqui é a espuminha, que serve para a gente fazer a limpeza na sobrancelha. Você pode tanto usar um sabonete neutro, quanto também um shampoozinho neutro. Não tem aquele sabonete da Johnson, shampoozinho da Johnson, sabonetezinho da Granado? Eles são ideais. Esse aqui é o esfoliante. Tem que ser um esfoliante bem delicado, que sirva para o rosto, tá bom? Então, eu começo sempre com o auxílio da minha escovinha das sobrancelhas, primeiro usando a espuminha para a gente fazer aquela limpeza, tirar todas aquelas impurezas que tem na pele. Então, eu vou sempre fazendo movimentos leves, tá bom? Sempre penteando essa sobrancelha para cima, para a gente poder fazer uma higienização adequada nela. Logo em seguida também, eu venho usando o esfoliante junto com a espuminha. Tem alguns produtos que o esfoliante ele já vem junto com o sabonete, tá bom? Você também pode estar usando ele. Mas lembrando que precisa sempre ser um produto adequado para o rosto e tem que ser um produto leve, justamente pelas sobrancelhas estarem numa região próxima dos nossos olhos. Então, tem que ser produtos que não vai fazer muita agressão, tá bom? Então, eu venho tirando todo esse shampoozinho, todo esse esfoliante e logo em seguida, por último, eu passo o adstringente. O adstringente, ele é antibacteriano, ele tem muitas funções e ele vai deixar essa pele perfeita pra gente estar fazendo nosso design e até mesmo a aplicação de henna, tá bom? Quando a gente usa o adstringente, aqui já vai uma dica, ele ajuda na fixação da henna, então faz essa henna ficar mais pigmentada, mais bonitinha e até mesmo uma durabilidade maior, porque a gente tira a oleosidade do local. Então, pra gente começar o nosso design, você sempre precisa ter o auxílio da escovinha e sempre vai pentear essas sobrancelhas para o lugar certo, tá bom? Marcela, e qual é o lugar certo? O lugar certo é a gente sempre pentear ela para a parte de cima, sempre no sentido de nascimento da própria sobrancelha. Você concorda comigo que dessa forma a gente consegue ver perfeitamente o design já natural da nossa cliente? Em um lado das sobrancelhas, eu vou estar usando a caneta em gel, que foi essa que eu acabei de mostrar para vocês, e do outro lado eu vou estar usando lápis dermatográfico. Então, sempre com a minha escovinha penteando, eu vou começar a marcar o primeiro ponto, que é o ponto final. Eu uso o finalzinho do nariz, pelo final do olho e levo até as sobrancelhas e marco. Você pode estar pegando como medida só o finalzinho do olho que dá super certo, tá bom? Logo em seguida, eu vou marcar meu ponto inicial. Eu uso essa abinha do nariz, levo a caneta para cima bem retinha e marco. Mas você também pode, tem outras maneiras de você estar marcando. Eu estou ensinando nesse vídeo essa marcação, tá? Mas se você quiser, já deixa aqui no comentário que eu faço outras formas de você conseguir fazer um design, fazer as marcações. Não sei se você percebeu, eu estou pedindo para a minha cliente, para a minha modelo olhar para cima, porque eu estou usando a abinha do nariz dela e passando a caneta em gel pelo meio da pupila dela para eu conseguir achar o ponto alto dela. Então, a gente já tem os 3 pontos, ponto inicial, ponto alto e ponto final das sobrancelhas. Os 3 pontos principais para a gente estar fazendo um design perfeito nessas sobrancelhas. E agora a gente está achando a espessura dessa sobrancelha. Marcela, como é que eu acho essa espessura? A espessura do final da sobrancelha, na parte da base, você vai sempre pegar o último pelinho como medida, tá bom? Na parte de cima você tem que ter cuidado porque sempre fica alguns pelinhos para cima, que são pelinhos que a gente precisa cortar. Então você não pode pegar como medida esse pelinho, tá? Você tem que pegar o último pelinho ali dela que esteja dentro do design. Então aqui a gente já tem todas as medidas, a gente tem o ponto inicial, o ponto alto, o ponto final e a espessura das sobrancelhas. Agora a gente só vai estar contornando essa sobrancelha dela para a gente estar ligando esses pontos. Perceba que eu deixo a canetinha em gel sempre bem deitada para a gente conseguir um traço bem fino e vou fazendo os pontinhos, vou fazendo as ligações de forma bem leve e com calma, tá bom? Tracinho por tracinho. Eu sempre pego nessa primeira metade da sobrancelha, que é o corpo da sobrancelha, eu sempre estico. Sempre elevo um dedo puxando para cima no ponto alto, o outro no ponto inicial mais para a lateral. Então, eu faço esse esticamento para me auxiliar. Já na cauda da sobrancelha, eu deixei ela relaxada e levei esse design até o final.
Na parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Vou levando tracinho por tracinho até eu chegar no ponto final das sobrancelhas e ligar esse ponto final. Lembrando que o ponto final das sobrancelhas, ele pode tanto terminar em 0, quanto também não terminar em 0, tá? Essa sobrancelha, ela vai terminar em 0 certinho. O que seria terminar 0? A gente vai fechar a caixinha dela, formando tipo um biquinho no final. Mas em muitos designs, eu deixo essa finalização não terminando em 0. Então, perceba, olha aí, como ficou um biquinho. Isso é terminar em 0. Agora, eu vou pegar esse meu design e vou lapidar ele. Perceba que eu uso um pouquinho só de algodão. Precisa ser bem fino mesmo, para a gente conseguir fazer um traço bem legal, tá bom? E ficar bem fininho, bem visível, para a gente estar fazendo a nossa epilação daqui a pouco. E até mesmo depois fazer uma aplicação de rena. Então, ó, sempre que for necessário, venha com a caneta de novo, refaça o seu design para você não perder a sua marcação. A marcação é uma das coisas principais para a gente ter um ótimo design, um ótimo resultado no final. E eu vou lapidando esse design em todas as partes que eu acho que é necessário, tá? E lembrando também que no final das sobrancelhas, esse design nunca pode terminar abaixo do ponto inicial, tá? Porque senão a gente vai ter uma sobrancelha caída. Então, eu venho lapidando todo o meu design para quando eu for epilar, eu consiga enxergar que pelinho eu tenho que tirar e que pelinho que eu não tenho que tirar. Eu vejo que muita gente erra justamente nisso, de não deixar um design bem limpinho. Então, na hora de fazer a epilação, a pessoa se perde. Agora eu vou mostrar para você como fazer com lápis dermatográfico do outro lado da sobrancelha, tá bom? Veja que eu vou passar uma medida da outra sobrancelha para outra sobrancelha, principalmente em questão de espessura, tá bom? E o lápis dermatográfico, ele precisa estar com um traço bem fininho, que é dessa forma que eu lhe mostrei. E a gente faz isso com a lâmina, tá bom? Ó, eu pego a espessura, vou fazendo pontinhos, assim, tracinhos, e levo até a outra sobrancelha. Eu já sei que é aí nesse pontinho que eu tenho que iniciar essas sobrancelhas, tá? Tanto na parte de baixo quanto também na parte de cima eu faço a mesma coisa. Agora, a gente vai achar os pontos principais. Ponto final, tô mostrando de novo, finzinho do nariz, final do olho e marca, tá bom? Ó, só pelo olhinho, marcou, achou o ponto final dessa sobrancelha. O ponto alto eu já marquei de cara. O ponto alto ele sempre tá nesse ossinho. Se você pegar aqui na sua face, ó, passar o seu dedo, desliza e esse ossinho aqui, ele é o ponto exato do nosso ponto alto. Isso já é a estrutura óssea do nosso rosto nos ajudando no design. E venho fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro. Com lápis dermatográfico, que a gente precisa ter mais calma, mais cautela e fazendo devagar mais ainda, para ele poder deslizar perfeitamente na nossa pele. A caneta em gel ela é muito mais fácil de ser feito, tá bom? Porque ela desliza com uma rapidez e flui ali o design. Agora, o lápis dermatográfico talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade, tá? Porque aí também precisa estar com a ponta bem fininha. Perceba que nesse final eu estiquei a sobrancelha em 3 pontos. Tanto no ponto alto quanto no final das sobrancelhas. E também com o meu dedinho midinho, puxando também para a parte de baixo, tá bom? E na parte de cima eu vou ligando esse design, igual como eu fiz do outro lado. Só que aqui eu não consigo mostrar para vocês fazendo ele todinho, tá? Faço um pouquinho, paro, faço de novo, até eu chegar ali no final das sobrancelhas. Cheguei no final das sobrancelhas, a mesma coisa que a outra, terminou em 0 essas sobrancelhas. E venho sempre lapidando onde é necessário, tá bom? Onde eu acho que eu ainda preciso marcar. Como eu falei pra vocês, a gente precisa ter calma, a gente não pode ter pressa na hora de fazer o design, tá? Porque o design ele é o principal pra gente ter um resultado depois legal. Então, se você for necessário, sente a sua cliente, sente a sua modelo, olhe para ela sempre de frente. E aqui eu deixei essa parte de propósito para vocês verem como a gente precisa sempre estar olhando de frente. E dependendo do ângulo que a gente olha, a gente pode fazer uma marcação errada. Perceba que esse ponto inicial ficou torto. Ou porque eu estava numa posição que não era bem de frente para a minha cliente e a cabeça dela estava inclinada.
Então, quando eu já olhei ela bem de frente e trouxe a cabeça dela totalmente diferente para mim, eu percebi que ele estava torto. Então, nesta hora, é a hora de você ajustar todos os passos. Quando a gente faz a limpeza aí do design da caneta em gel, a gente consegue usar água no palitinho, tá bom? Limpa totalmente. Agora, quando é o lápis dermatográfico, a gente não consegue. Então, a gente tem que ou limpar com adstringente, que é o produto verdinho que eu lhe mostrei lá no início, ou se não, com demaquilante, que o demaquilante ele é próprio para tirar maquiagem, né? Então, ele limpa o lápis dermatográfico em perfeito estado, assim, limpa bem legal. Ó, venho lapidando todo o meu design. Ai, Marcela, mas essa linha já tá tão fininha. Eu sei, já tá uma linha bem legal, mas a gente sempre precisa fazer alguns ajustes, então sempre seja perfeccionista nessa parte do design, tá bom? E venho lapidando tudo que eu acho necessário. Estou ajeitando ali o finalzinho das sobrancelhas, a cauda. E sempre que for necessário, volte com o lápis dermatográfico ou com a caneta para você refazer pontos que são necessários. Nunca deixe um ponto imaginário ali, porque no final você pode se perder, por experiência própria. Esse iniciozinho, eu sempre deixo ele boleado, tá bom? Porque eu não gosto daquelas sobrancelhas quadradas no início, que ela remete a algo assim muito marcado e não deixa natural. Eu trabalho sempre com o design, com toda a rena, a finalização, tudo de forma bem natural. Então, eu fiz isso tanto de um lado quanto do outro. Estou te mostrando aí ponto inicial, ponto alto, ponto final, como ficou esse design bem fininho, bem legal, preservando o máximo de pelos que eu consegui e que essa sobrancelha pode me oferecer também, tá? Então, logo em seguida, eu já venho fazendo o corte dessa sobrancelha. Eu sempre utilizo uma tesoura reta, a ponta dela tem que ser ponta reta. Se ela tiver aquela ponta curvada, pode dar BO, tá bom? Você pode cortar em excesso essa sobrancelha e de uma forma bem tortinha. Então, sempre com a escovinha em suas mãos, penteia para o lugar certo, na direção para cima. Você vem com a pontinha da tesoura e vai cortando esses pelinhos. Você tá percebendo que eu tô cortando apenas alguns pelinhos assim que tá para fora dessa marcação e com a pontinha da tesoura bem com cautela. Não estou entrando mais profundo. Por que disso? Porque depois, quando eu tirar essa marcação, no final eu vou ver se vai ser necessário eu cortar mais, tá bom? Às vezes, quando a gente corta em excesso, quando esse pelo volta para o lugar dele, as sobrancelhas ficam falhadas. Então, sempre aguarde. Lembre que na nossa profissão, menos sempre é mais, tá? E para você fazer um corte bem legal, um corte bem natural, uma boa sacada é você fazer dessa forma que eu estou fazendo. Sempre com a pontinha da tesoura, você vem cortando alguns pelinhos, tá? Olha, nessa parte aí, você vê que eu cheguei um pouco mais rente à marcação, mas assim mesmo, não cheguei total. Então, quando você não tem experiência, ou quando você ainda não está acostumado, não chegue até a marcação, tá? Corte um pouquinho além da marcação. Eu vou estar usando uma pinça descartável para me auxiliar nesse design, para eu estar fazendo a epilação. Lembre que quando a gente tira o pelo da raiz, é epilação, tá? E sempre com um pedacinho de algodão para a gente estar limpando essa nossa pinça. Eu vou estar usando uma pinça descartável, e a pinça descartável, ela não tem tanta precisão. Então, quando a gente junta assim a ponta dela uma na outra, ela precisa estar bem retinha para a gente poder fazer uma epilação adequada, tá? Ó, eu estico essa minha pele em 3 pontos, bem próximo da onde eu vou fazer a epilação. Não estica muito distante da epilação, porque senão essa cliente vai sentir dor, tá bom? Sempre ali no finalzinho da raiz ali do pelinho e puxa esse pelo. Não fica namorando o pelo não, tá? Você pegou o pelo, puxa o pelo. Eu tô te mostrando como é uma epilação certa lá da raiz. Tá vendo que no finalzinho desse pelo tem tipo uma bolinha? Significa que eu tirei ele lá da raiz. Quando a gente tira o pelo da raiz, é excelente, tá? Quando a gente quebra esse pelo, pode dar pelo arruinado e ali causar sérios problemas para a nossa cliente. Então, sempre com o auxílio do algodão, foi epilando as sobrancelhas, vai tirando o pelinho ali do local e também sempre vai limpando a sua pinça, porque às vezes você não tá conseguindo tirar mais pelo, é porque a sua pinça tá cheia de pelo, tá bom? Então, tudo que eu fiz na parte de baixo, eu também vou epilando, tirando ali, principalmente os pelos que são maiores na parte de cima, porque geralmente na parte de cima eu venho com a gilete, ou senão eu venho com a cera, tá bom? Cera fria.
E para eu estar lapidando esse meu design, eu vou estar usando uma lâmina, apenas a lâmina. E olha esse truque para você. Pega a pontinha da lâmina, dá uma curvadinha nela, que essa bundinha que vai se formar mais ou menos na lâmina, você vai conseguir ter uma maior precisão para você estar tirando aquelas penugens que fica de pelinho ainda, tá? E assim a gente consegue deixar nosso design bem mais limpinho. Perceba, quando eu finalizar toda essa depilação na lâmina, a sobrancelha dela vai estar uma sobrancelha com design bem mais limpinho. Então, olha, eu estico bem a pele e venho fazendo movimentos bem leves de vai e vai, tá vendo? Olha, no caso, vem e vem pra mim. Eu não venho com tudo, eu venho devagarzinho, tá bom? Fazendo toda essa limpeza. E a gente já consegue ver que nessa parte que eu passei a lâmina, fica sempre mais branquinho. E a gente tira todos aqueles pelinhos que a gente não conseguiu tirar na pinça. Tem pelos que a gente não consegue tirar na pinça. Se a gente for tentar tirar, a gente às vezes fere a nossa cliente, belisca ela. Então, eu venho por toda a extensão dessa sobrancelha, fazendo sempre com calma. Você pode estar passando um pouquinho de água para você conseguir deslizar a lâmina com maior eficiência, tá bom? E assim você não ficar com medo de você ferir a sua cliente. Lembrando que a lâmina sempre, gente, é prática. Então, você precisa pegar e praticar. Você pode pegar e praticar no seu braço. Depois você pega a sobrancelha do seu marido, pratica. E assim até você ganhar confiança, tá bom? Eu também, quando iniciei, morria de medo. Cheguei a já ferir meu marido, cheguei. Mas agora eu já tenho maior precisão para conseguir e não firo mais ninguém, tá bom? Eu já aprendi literalmente a como manusear. E isso literalmente é prática. Então, ó, nessa parte eu tô tentando mostrar pra vocês melhor, tá? Porque uma parte a minha mão cobriu. Eu seguro aí nesse finzinho da lâmina. Estico nessa parte da frente da sobrancelha, estique a sobrancelha para frente, assim você consegue tirar esses pelinhos que tá debaixo da sobrancelha, tá bom? E o que eu fiz na parte de baixo dessa sobrancelha, eu também vou fazer na parte de cima. Vou tirar todos os pelinhos que tá ali. Sempre eu faço uma limpeza, gente, tanto ali no final da sobrancelha, na cauda, sabe, mais para baixo, assim, perto assim do olho. Eu faço uma limpezinha ali, não tão próximo do olho, mas é só uma referência para vocês, tá? Nessa parte de cima das sobrancelhas eu também faço uma limpeza com a lâmina, às vezes até um pouquinho mais para cima na testa. Porque quando a gente tira esses pelinhos dessa parte, a nossa sobrancelha que a gente fez, né, fica mais valorizada. Você consegue perceber que ali na lâmina tem uns pelinhos assim bem clarinhos? São esses pelinhos que fazem o nosso design escurecer. Então, quando a gente tira ele, nosso design fica muito mais valorizado, tá bom? Por isso a importância de você vir fazer isso. A cera também tira esses pelinhos bem fininho, tá? Ó, sempre com o auxílio da minha escovinha, eu venho penteando essas sobrancelhas. E eu fiz já um lado total, já fiz a epilação total dele. E o outro lado não finalizado, para você ver a diferença, olha como ficou. Um lado mais limpinho, um lado mais branquinho, um lado já totalmente certinho no design dela, tá? Você viu que eu vim fazendo pequenos ajustes com a tesoura depois? Sempre faço com calma esses ajustes. E tudo que eu fiz de um lado, eu tô fazendo do outro lado. Epilação, vim depois com a lâmina, tá bom? Eu não deixei o outro lado também pra vocês verem, porque ia ficar muito extenso o vídeo. O vídeo já ficou um pouquinho grande, já vou logo pedindo desculpa pra vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, olha, eu fiz mesma coisa que eu fiz do outro lado, eu tô fazendo desse lado. Venho com a lâmina na parte de baixo, depois eu venho na parte de cima. Sempre que você for usar a lâmina na parte de cima, deixa os pelinhos sempre penteados para baixo, tá bom? Isso é muito importante, para você não correr risco de você comer a sobrancelha da sua cliente. E você sempre avise ela, olha, fulana, vou estar usando a navalha agora, vou estar usando a lâmina. Fique bem quietinha, tá bom? Por favor. Aí você vai e faz, sempre com cautela. E perceba, olha, a importância de sempre que o seu design desaparecer um pouco, você vem e preenche ele, tá bom? Vê que lá na parte de baixo eu consigo ver ainda a linha, né? Mas eu não vou querer deixar ali um design fantasia, tá bom? Eu vou deixar sempre um design bem feitinho, que eu consiga ver ali aquela marcação bem pigmentadinha, para você não se perder, principalmente quando você for fazer a utilização de rena no final desse design, tá bom?
Então eu venho ali, olha, preenchendo o finalzinho, o início da sobrancelha dela, para deixar aquela marcação bem nítida para eu poder estar vendo. Não falei que no final eu daí ia finalizar essas sobrancelhas com a tesoura? Então, olha, todos os pontos que eu vejo que é necessário de eu estar cortando ainda, eu venho e corto. Sempre com a escovinha me auxiliando, veja que todos os pelinhos estão dentro da estrutura do design que a gente fez, tá bom? Tudo bem certinho, tanto de um lado quanto do outro lado. Você pega, confere, veja se está tudo certo, para você ter certeza, para você entregar um bom resultado, tá bom? Então, você sempre vem, penteia, analisa tudo, sempre sendo bem perfeccionista, tá? E ó, veja, um lado igual ao outro. Veja também que a espessura tá certa. A gente pegou, você lembra lá no início que a gente passou uma espessura pro outro lado? Tá certinha. Final das sobrancelhas, sempre finalzinho do nariz, finalzinho do olho. Levou para cima, marcou. O ponto inicial, a gente pega ali a abinha do nariz, leva para cima, marcou tanto de um lado quanto do outro para você ver e fixar bem na sua mente, tá bom? A abinha do nariz, levou para cima, marcou. Veja aqui no começo dessas sobrancelhas, tanto nessa parte aí, olha, bem já do início mesmo e nessa parte do finalzinho assim, do início da sobrancelha dela, ela tem uma falhinha, tá? Então sempre faça um design futuro, não um design imediatista. Sempre pense numa possível reconstrução, nunca entregue um design que vai ficar bonito só naquele momento, tá? Ó, veja aí, final da sobrancelha certinho, onde a gente marcou. E agora, veja como o ponto alto da sobrancelha dela é falhadinho, tá bom? Não tem assim tantos pelos, tem uns pelinhos bem fininhos que esses pelinhos fininhos sempre tem que preservar ele. Nunca tira esses pelinhos fininhos, tá? Tô te mostrando que a sobrancelha dela é uma sobrancelha caída. Então, justamente pelo ponto alto dela não ser um ponto alto muito evidente. Então, sempre nesse caso, a gente pega ali a linha e faz uma linha mais inclinada, tá bom? Do ponto inicial para o ponto final. E perceba também que o ponto final, ele nunca pode ser abaixo do ponto inicial. E veja que tá certinho aí nessa sobrancelha, assim como tá nessa, também está na outra, eu vou te mostrar agora, tá bom? Quando a gente tem um ponto inicial mais em cima do que o ponto final, no caso, a gente tem um ponto final abaixo do ponto inicial, a gente vai ter uma sobrancelha caída, uma sobrancelha que vai deixar o olhar da nossa cliente triste. Então, sempre que o ponto final está no lugar certo e ele também está acima do ponto inicial, a gente tem uma sobrancelha positiva, uma sobrancelha que vai deixar o olhar da nossa cliente aberto e bonito. Então, eu venho limpando todo esse design já para mostrar para vocês como ficou esse design maravilhoso. Pega a escovinha, coloca os pelos no lugar certo e veja esse resultado maravilhoso, esse resultado bem delicado, bem natural que ficou esse design, um passo a passo de um design totalmente feito à mão livre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui no comentário o que você achou. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau!